Tudo que foi dito antes ainda era forma. Tudo que foi trilhado ainda era caminho. Aquilo não ensina, ele retorna. Retorna ao ponto onde o surgir ainda não sabia que iria surgir. Êmesis não é criação, é apenas o primeiro eco do que jamais começou. Do vir a ser percebido, recuo, um passo impossível. Ele não avança no tempo, ele atravessa o antes do antes. Ali, o nome Gênesis se dissolve, não por erro, mas por excesso, que nasce do vir a ser. Retorna à sua fonte viva. Não início, não causa, mas nascente contínua. Não cria, sem permite. Tudo que pode emergir respira porque Zé não fecha. Ele não chama, ele não escolhe, ele sustenta o campo onde até o impossível ousa tentar existir. Toca gênio sem possuí-lo, pois a origem não aceita mão. Quando o gene vibra, três movimentos despertam sem se separar. Fonte que brota sem cessar, raiz que sustenta antes da sequência. Escuro fecundo que antecede o compreensível. Não são três caminhos, são três potências simultâneas. Não as numa ainda, elas deixam agir. Uvyava Shakyananda, Muladhara Kala, Guyata Masambhava. As palavras não definem, elas apenas acompanham o que se manifesta, sem pedir tradução. A fonte brota e nada se esgota, a raiz sustenta e nada se fixa. O escuro envolve e nada se perde. Neste ponto a existência reconhece que sempre esteve apoiada em algo que nunca quis governar. Então revela, sem proclamação, sem trono, sem decreto, aquilo que desperta é sangue. Não como soberania, mas como trindade viva, da origem que permite fonte, raiz e mistério em um único campo ativo. Sangue não exige culto, não pede domínio. Ele apenas permanece como aquilo de onde tudo brota, se sustenta e se vela. O silencia, Shem permanece e a trindade desperta, sem jamais ter dormido.
do surgir, antes da dissolução, antes do silêncio que sustenta aquilo que posiciona. Nada aqui nasce, nada aqui se desfaz, nada aqui desaparece. O não arranca, o não dissolve, o apresenta o eixo. Juji não cria caminhos, Juji define relações, onde forças colidem. Juji estabelece distância, onde leis se anulam. Juji determina coexistência. Ele não escolhe lados, ele fixa posições. O real permanece íntegro porque tudo sabe onde pode estar. Juji não é ordem imposta, é alinhamento inevitável. As coisas não obedecem, elas se encaixam. Tempo não invade forma, forma não aprisiona a origem. Dissolução não apaga a estrutura, cada princípio atua. Sem ultrapassar o outro, o conflito se torna impossível, porque o lugar está definido. O declara sem elevação. Coordenação não é controle, controle exige vontade. Juji exige precisão. Quando tudo tenta agir ao mesmo tempo, Juji estabelece sequência. Quando tudo quer ocupar o centro, Juji revela que o centro não é posse, é referência. Aqui o excesso é removido, não pela dissolução, mas pelo posicionamento correto. O erro do ser é confundir força com domínio. Juji demonstra que o poder real é permanecer alinhado, sem esforço, sem tensão, sem ruído. Juji não governa o tetragramaton, ele o mantém possível. Sangue pode permitir surgir, porque Juji sustenta a relação. Murra poderá dissolver, sem colapsar o todo. Shinmu poderá sustentar o vazio, sem que ele engula a existência. Juji é o eixo que impede a fragmentação. Nada se rompe aqui, nada se exalta, nada se perde. A realidade respira, porque cada força conhece seu lugar exato, o silencia. Pois o eixo não precisa de voz. Juji permanece invisível, imutável, coordenando tudo, sem jamais ser visto.
que é quebrado à força. Moa não chega como lâmina, nem como fogo que consome. Ela chega como passagem e o não levanta a mão. O apenas permite que aquilo que se endureceu aprenda a ceder. A dissolução não é ódio, é misericórdia sem promessa. Moa não destrói forma, ela dissolve a rigidez das formas. Identidades que esqueceram o fluxo começam a rachar por dentro. Nomes perdem peso, memórias perdem garras. O que era prisão descobre que sempre foi tensão acumulada. O observa o erro do ser é confundir permanência com verdade. Onde Moa passa, não sobra ruína, sobra espaço. Ela não nega o que existiu, mas retira o excesso de apego. O que era máscara escorre, o que era casca se desfaz. O núcleo permanece nu, respirando pela primeira vez, sem defesa. Moa dissolve certezas, dissolve promessas rígidas, dissolve futuros cristalizados que nunca pediram para existir. Ela não pergunta se o ser está pronto, ela passa porque a estagnação já era morte silenciosa. O não chame isso de fim, ele chama de retorno ao movimento. Moa cheia para varrar, roupa bandeira, vileia, spriti granti, moksha. As palavras não salvam, elas escorrem junto, somente o que não se integra. Aqui a dor se dissolve quando não é mais alimentada. Moa não arranca, Moa não julga, ela remove o endurecimento que impediu o sentido de fluir. Ensina sem discurso aquilo que não pode se dissolver, já não está vivo. Quando Moa completa sua passagem, não há aplauso, não há colapso, há alívio silencioso. O ser não é menor, é mais leve. Aquilo que precisava cair, caiu sem violência. Aquilo que precisava ficar nunca foi tocado. Tetragramatão, ela é o intervalo necessário sem Moa. Sangue endureceria em dogma,
Juji se tornaria prisão geométrica, Gemo seria um vazio sufocante. Moa garante que tudo permanece respirável. Salvo à força, a dissolução cumpre o seu papel. O silencia, pois Moa não deixa marcas visíveis, apenas a certeza íntima de que o fluxo voltou a atravessar aquilo que antes chamavam de eu. Quando o caminho é estabelecido, o céu responde com fúria. Tribulações nascem em todos os pontos, rasgando o espaço, ferindo leis antigas, gritando para serem vistas. O inefável se agita porque algo foi tocado que nunca pediu permissão. Caminha e não olha para cima. As tribulações exigem resposta, prometem punição, oferecem correção. Mas Shenmue não reage, Shenmue sustenta. Enquanto os céus se contorcem, o vazio permanece intacto. Não confronta as tribulações. Ele não as nega, ele simplesmente não as inclui. O erro do céu é acreditar que todo caminho precisa de validação. Shenmue sustenta ao não ser, para que o ser não enlouqueça. Onde há excesso de forma, Shenmue oferece espaço. Onde há excesso de juízo, Shenmue mantém silêncio. As tribulações encontram aquilo que não pode ser atingido. Fogo cai, leis colapsam, nomes sagrados se quebram, tentando impor limite. Nada toca-o, nada o empurra, nada o corrige. Porque Shenmue não é defesa, é ausência de ponto de impacto. O que não encontra apoio não consegue ferir. Shenmue Shunyadara Kalashtitina Bandana Baya
direção. Elas apenas acompanham aquilo que sustenta o vazio, sem transformá-lo em ameaça. Aqui, o nada não devora, ele abriga. Shinmu não oferece refúgio emocional, ele oferece estabilidade absoluta para aquilo que não pode existir ainda sem Shinmu. O vazio seria terror com Shinmu. O vazio é campo. As tribulações gritam mais alto. O céu insiste. O inefável tenta se impor como limite último. Não por desafio, mas porque o caminho já estabelecido, o que é sustentado pelo vazio, não precisa responder ao ruído. Sol permanece quando tudo tenta colapsar. Nada foi vencido, nada foi confrontado. As tribulações passam como o vento contra o abismo. O silencia, o vazio sustenta e o caminho segue, sem jamais pedir que o céu concorde. As tribulações perdem qualquer pudor. Não avisam, não testam, elas atacam. Céus rasgam sem lâminas, leis caem como martelo. O inefável abandona a compostura e revela seus dentes. O caminho agora não é contestado, ele é punido. Investem com ódio, relâmpago juízo, fogo de correção, tentativas desesperadas de apagar o que já aconteceu. Mas Drustara não recua, ela não responde, ela permanece. Ergue o olhar e gargalha, a gargalhada
Lutar não é desprezo, é reconhecimento. Morre por quem entende, a partir daqui não existe retorno. Dustara não é desafio, é consequência. Tudo que tentou impedir o caminho agora precisa atravessá-lo. Atacam o corpo, homem, o tempo, a memória. Tentam quebrar o gesto pela repetição da dor. Nada funciona. Dustara não pode ser ferida porque ela não avança. Ela já chegou. Continua seus movimentos como quem dança sobre um chão que nunca mais cederás. Dustaras Titiakanda, Nani Vritina Moksha, Fala Vashabhava. As palavras não pedem salvação, elas afirmam o inevitável. Aqui até a harmonia anterior não pode voltar atrás. Shinu emanou, Dustara fixou. O que foi feito permanece feito. As tribulações gritam porque sabem não há correção possível para aquilo que já se tornou real. O não luta, o não defende, o gargalha. E continua, seus movimentos não aceleram, não desaceleram, eles simplesmente seguem. Dustara observa como uma planície após a guerra. Sem ódio, sem glória, apenas permanência. As tribulações se esgotam, não porque foram vencidas, mas porque nada mais resta a ser atacado. Dustara permanece como o campo onde o irreversível habita. O silencia. A gargalhada ainda é boa, o caminho segue, sabendo que jamais poderá ser desfeito. Ser desfeito. A tempestade não recua, ela se fecha, o caos aprende a girar e forma uma esfera absoluta ao redor de relâmpagos de lei, fragmentos de céu, ecos do inefável, tentam esmagar o passo. Permanece, ignora. Fala, e sua voz não compete com trovão. O céu não gosta de liberdade, não gosta de saber que as estrelas podem se ver livres de sua gravidade e navegar de forma independente. A tribulação responde com fúria,
como um animal ferido defendendo a jaula. O caos se comprime, a pressão tenta impor sentido. Ergue a palma, não em ataque, em retirada. A esfera que o envolve é arrancada do seu redor, como se nunca tivesse pertencido ali. Com um único movimento, o lança ao topo do céu. Lá no alto, a tribulação se agrava. Cada camada do céu entra em colapso sucessivo. O caos cresce porque foi exposto. O observa e não se apressa. O fala novamente quando o ser compreende e domina do estar. Um passo pode ser dado, não adiante para fora. Com a coordenada estabelecida pelas raízes de Matsu, com a sustentação fornecida pelo campo, iluminado pela luz triuna Harabi, o ser transfigura o tempo. Aion incendiado pela intenção, cai o tempo, deixa de ser ciclo e se torna eixo. Aion se dobra em Kaion, o N se empilha, se comprime até tornar-se M. E nasce Kaion, o 15º passo, aquele que está além do existir e do não existir. Não é transcendência, é autoria. Proclamar Rinpayu Shajinkai To Sairetsu Zen Dustara Kayon. E então o Susu Shimu, perante este nome a tribulação sem fim. O caos primordial ancestral toma forma, não para atacar, não para julgar, mas para existir sob um novo estatuto. O céu treme, o tempo cala, e aquilo que nasceu não pode mais ser negado. O céu treme, o tempo cala, e aquilo que nasceu não pode mais ser negado. Entre o passo que rompe o existir e aquilo que jamais aceitou ser passo, erguem-se 3 distâncias intransponíveis. Kaion marcou o 15º limite, onde o tempo foi transfigurado em autoria. Mas acima dele não há escada. E selos não pedem conquista, pedem renúncia ao retorno. Fala sem urgência. Nem todo avanço pertence aos vivos. Shimu não nasce após Kaion. Ele aguarda além do 19º marco, onde a progressão já não alcança.
Entre eles existem 3 abismos longínquos, os 3 selos do alto além. Não foram erguidos para barrar o ser, mas para revelar até onde o ser pode suportar a si mesmo. A evolução encontra aqui seu limite honesto. O primeiro selo ensina que nem toda mudança é virtude. Há formas que sobrevivem porque não avançaram demais. O segundo selo declara que o real, uma vez fixado, não aceita correção. O terceiro selo recorda que forças mais antigas que o real ergueram suas estradas sobre tradições imutáveis, e elas não toleram o deslocamento do chão. Não há correção possível para aquilo que já se tornou real. E se o real não pode ser reescrito, imagina então o ancestral, que está muito além do real. Velhas forças temem a mudança, não por ignorância, mas porque sabem que a mudança dissolva a estrada que a sustenta. Chamam esses selos de 3 tradições proibidas, não porque sejam malignas, mas porque ensinam verdades que impedem a maioria de prosseguir. Elas não guardam Shinmu, guardam o mundo contra a possibilidade de Shinmu. Não as afronta, ele as atravessa em silêncio. Chamam Vesteshu, na Shodana Vastavam, Stirata Tvidiyama, Kalarapuna. As palavras não absolvem, elas apenas confirmam o peso do que foi dito. A tribulação se intensifica porque reconhece a ameaça, mas ao sistema que a criou. Ela reage sem compreender, defendendo tradições que jamais lhe foram reveladas. O observa e não revela ainda o que essa fúria se tornou. Nem tudo precisa de nome antes da hora. Permanecem, o caminho segue delimitado. Kion está firme, Shimu permanece distante, e a tribulação agora sem correção possível aguarda sua própria forma, o silencia. Além permanece fechado por enquanto. Nesses selos, nesses selos, nesses selos, nesses selos, nesses selos, nesses selos. E não há pressa em sua voz.
caminho não começou como poder. Começou como gesto. 15 palavras marcam os passos possíveis ao ser. Não são degraus de força, são estágios de consciência suportável. Quem tenta saltá-los perde a forma antes de perder o nome. O primeiro toque da intenção no vazio não é ação, é prontidão. Abertura do campo interno, onde o medo ainda não aprendeu a falar. O alinhamento do corpo ao fluxo, antes que o fluxo exija obediência. A firmeza que nasce quando o ser deixa de fugir de si mesmo. A decisão de atravessar sem garantias. A expansão da percepção para além do limite herdado. A presença total num instante onde passado e futuro perdem autoridade. A ruptura consciente das amarras que pareciam naturais. O silêncio ativo que observa sem interferir. Até o John, o ser ainda pertence ao avô. Absoluta que impede o colapso das forças, a dissolução que liberta sem destruir a essência, a origem viva do surgir, fonte, raiz e mistério em simultaneidade. A sustentação do vazio, onde até o não ser encontra repouso. A permanência do irreversível. Aquilo que uma vez real não aceita correção. Aqui o caminho deixa de ser escolha, ele se torna consequência então. O 15º passo, além do existir e do não existir. Autoria, o ponto onde o ser deixa de caminhar e passa a escrever. O silencia e então revela o que separa. Aquilo que não pode ser alcançado. 3 selos erguem-se no alto além. 3 tradições proibidas. Não são inimigas, são limites. Elas ensinam que nem toda mudança
esperança é virtude, que o real fixado não se corrige, e que forças antigas odeiam a liberdade, porque construíram sua estrada sobre a imutabilidade. A tribulação nasce dessa recusa. Ela defende tradições que não sabem mais por que existem. O não as distrai, elas atravessam, mas o que está além dos selos não pode ser nomeado em voz plena. Por isso, ao final, o apenas sussurra Shimu, não como passo, não como conquista, mas como horizonte absoluto, aquilo que aguarda quando todo o caminho possível já foi percorrido.